Meritocracia existe? O sistema capitalista quer que você acredite na meritocracia. Nesse corte, José Cobori vai explicar um pouco como funciona o sistema capitalista e esta ideia da meritocracia no podcast dos Três Irmãos, o podcast que mais cresce. Vamos dar uma espiada aí, vamos ver se tá tudo certo e vamos começar. Esconde essa pessoal lá de cima. Opa, tem que voltar aqui. E não... O liberalismo é uma máscara que esconde essa pessoal lá de cima e não te deixa ver o que está lá embaixo. Estou falando da gente agora. Sim. Né? Porque quando você fala assim, a gente é privilegiado na situação real que a gente está agora, sim. Mas eu, por exemplo, se eu não trabalhar esse mês, o mês que vem, eu sou o cara que você vai ver ali. Sabe, buscando um lixo, alguma coisa para... Então, eu não tenho benefício nenhum. Eu tenho talvez uma mão de obra, né, o meu serviço hoje, me deixa numa condição de estar melhor do que esses caras. Mas sem, eu não tenho nada. Acho que você talvez também, entendeu? Assim, a gente está aqui dentro desse mesmo guarda-chuva. Se separa aí por um tempo, você é o cara que eu vou ver ali de fora. É por isso que eu falo assim, que a gente tem que transcender a economia, sabe? Quando a gente transcende... Primeiro a gente tem que entender mais de economia política, né? Sair da ciência exata e entender um pouquinho mais de economia política. E depois transcender. Economia não é uma ciência exata, né? Até porque a economia política ela tem várias variantes, tem muitas variantes e inclusive o que manda, né? Como é que vai funcionar os números é a correlação de forças na política, né? É igual aquela piada do contador, né? Foi fazer uma entrevista, né, para contratar um contador. E aí ele pegou e primeiro o cara perguntou: quanto que é 1 mais 1? Ele respondeu: 2. Ele infelizmente você não é o contador que a gente procura. Aí foi o outro fazer a mesma entrevista. O cara perguntou quanto é que é 1 mais 1. Ele disse: é 2. Ele, infelizmente você não é o contador que a gente está procurando. Daí foi o terceiro, e aí ele perguntou: quanto que é 1 mais 1? O cara: não sei. Quanto que você quer que seja? Aí ele foi contratado. É mais ou menos o que funciona na macroeconomia. Não é uma ciência exata, tem correlação de força, não é 1 mais 1 é igual a 2. Sempre tem alguma coisa por trás. Eu acho que a gente tem que transcender a economia política e ter uma visão mais filosófica, sabe, de tudo, da humanidade. Quando você está falando isso, por que esse modelo ainda é o dominante e por que inclusive as classes mais pobres, que eles chamam, o pobre de direita, não sei, por que as classes mais pobres apoiam isso? Porque imagine que nós aqui somos classe média, o exemplo que você está dando. A nossa preocupação passa a ser não perder a minha condição. Eu quero ascender a condição acima, né? Então, você defende o modelo por causa disso. E você acredita nesse negócio da meritocracia, que para eu não perder essa minha condição, eu tenho que tentar ascender mais um degrau. Meritocracia não existe. Eu tenho que ficar, não. Existe mérito, não existe meritocracia. Meritocracia. O que seria meritocracia? Peraí que eu vou utilizar aqui toda a minha capacidade de pesquisa. E eu vou tentar encontrar o que é a meritocracia. O que seria a meritocracia? Meritocracia. A meritocracia é um sistema social onde a ascensão e o sucesso de um indivíduo são baseados no seu mérito, talento e capacidade, e não em fatores como herança ou privilégio social. Essa é a essência e a ideia é que todos devem ter a oportunidade de se destacar com base no seu próprio esforço e desempenho. Então, né, ela é muito bonita no conceito, mas a gente não parte das mesmas bases sociais para ter acesso a tal da meritocracia, né? A meritocracia ela funciona tipo uma corrida de 100 metros com barreira. Umas pessoas ficam com 100 metros e as outras ficam com aquelas barreiras.
A pessoa que nasceu lá em Piraporinha do Norte, a pessoa que nasceu numa família rica de São Paulo, né? Elas não têm a mesma condição de ficar milionários, ficar bilionários, né? Todo mundo até pode melhorar um pouquinho de vida, mas não vai mudar de classe, né? Existe a classe de pessoas que não precisam trabalhar, né? Que vivem de renda, e existe a classe que vive do seu trabalho. A gente consegue até dar uma melhorada de vida, mas a gente ainda vai continuar vivendo o nosso trabalho, né? Esse é o tal da meritocracia. Não sei se eu consegui explicar bem. É bom procurar gente que entende mais do que eu. Eu fui bem de orelhada, né? Pra variar. É só uma tentativa de introduzir você a essas ideias. Vamos lá, dar o play. Tá? Eu dou o meu próprio exemplo, né? Que eu falo. Graças a Deus eu tive condições de dar uma boa educação aos meus filhos. Eles estudaram sempre em escola privada, né? Meu filho conseguiu passar em universidade federal, tal. Eu não posso achar que o meu filho teve a mesma condição e a mesma oportunidade que tem a grande maioria da população que nasce, às vezes não tem pai ou não tem mãe, precisa trabalhar desde criança. Eu trabalhava de criança porque eu queria, eu não precisava trabalhar, não era por necessidade, né? Sim. Eu lembrei daquele áudio lá da guria. E se eu trabalho na empresa do meu pai, é porque eu mereci. Eu vou ter que achar aqui pra botar pelo menos só o áudio. O áudio. Botar o áudio. Vamos botar o youtubes.com.br, youtube.com.br. Será que existe? Aqui, ó. Privilégios. Você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Isso aí é a meritocracia. Porra, não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Caralho! Isso aí é a tal da meritocracia. Vai, José Cobor, explica pra nós. Mas a grande maioria da população, o cara com 10, 12 anos tá trabalhando para ajudar a família. Sim. Para ter o que comer, para ajudar a pagar o Completar, aluguel. né? Como é que eu posso falar em meritocracia e achar que essa criança que teve essa condição, que é 90% da população, concorreu com o meu filho em pé de igualdade? Não existe isso. Isso é... Hipocrisia pura, né? É hipocrisia a gente achar que existe meritocracia, né? Obviamente, aí eu quero comparar só o meu filho com o seu que tem a mesma condição, está na mesma classe social e ele passou e o seu não passou. Fala, meu filho... Não, você tem que comparar com a sociedade como toda. A gente está numa sociedade, entendeu? E esse modelo econômico dominante, na realidade, ele faz com que essa situação se perpetue. E aí quando a gente entra de novo naquela discussão do... Como já diziam as meninas, né? É que o de cima sobe e o de baixo desce. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. As meninas explicam aí o mito da meritocracia. Do capitalismo como um todo, as classes dominantes precisam que exista esses 90%. Esse exército que eles chamam de exército de reserva precisa existir para o capitalismo continuar acumulando riqueza. Exército de reserva, pelo que eu entendi, é um contingente de pessoas desempregadas, né, para sempre ter aquele poder de barganha, né, de quem emprega, de dizer assim: não quer receber o que eu estou oferecendo? Não quer receber esses R$1.200 para trabalhar 10 horas? Tem quem queira. Então, tá vendo aquela fila lá na rua de gente querendo a tua vaga? É o exército de reserva de mercado. Porque quando você começa a tornar diminuir o nível de desigualdade, começa a tornar todos um pouco mais igualitários, aí vem os
principalmente os ANCAP, falam assim, mas ninguém é igual, ninguém tá falando que todo mundo tem que ser igual, né? Todo é um monte de jarrinhas, não. As pessoas vão ter características diferentes, mas com menos desigualdade, entendeu? Não pode existir um nível de desigualdade tão grande, né? Por que o Uber faz um sucesso? Você já parou para pensar nisso? Porque existe um monte de desempregado que topa comprar um carrinho mais ou menos, trabalhar 14 horas por dia dirigindo Uber, pegando o exemplo de São Paulo aqui, para ganhar aquela merreca que eles ganham. E tem a sensação que é o dono do que próprio é o dono negócio. do próprio negócio. O Uber só existe porque existe esse exército. Eu faço 99 de moto, eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou um empresário, eu tenho um MEI, tá? Eu sou dono do meu próprio nariz, trabalho quando eu quero, a hora que eu quero, e assim como um empresário, arco com todos os custos de fazer isso. Se estraga a moto, fica sem trabalhar. Se acidentar, fica sem trabalhar. Se ficar sem trabalhar, fica sem receber. Não tem INSS, não tem perícia, não tem férias, não tem 13º, não tem abono salarial. Eu não sei, na real, tem que ver. Eu acho que quem paga um MEI lá tem ainda o abono salarial. Mas as condições são bem precárias, né? E a gente, nos últimos 7 anos, tivemos que lidar com essa perda de direitos, né? Onde para te prestar um serviço para uma pessoa, tu tem que abrir uma empresa. Tu não tem mais a relação de empregado e patrão, funcionário e patrão. Tem a relação de empresa prestadora de serviço e empresa que solicita serviço, sendo que tu continua recebendo salário, só que com menos direitos, se fudendo mais, trabalhando mais e recebendo menos direitos, sem aposentadoria. Você vai morrer. De reserva para dirigir os carros e drenar, dar retorno para eles, entendeu? Pô, se inscreva aí no canal, deixa aquele like gostoso, ajuda nós. Compartilha esse vídeo para alguém que acredita na meritocracia, acredita que basta ele se esforçar que ele vai virar o Elon Musk, ignorando que, por exemplo, o Elon Musk herdou uma mina de diamantes, né? O pai dele tinha uma mina de diamantes de esmeralda no apartheid. Tinha só uma criança que andava de jatinho. Quem nunca andou de jatinho quando criança? Eu, por exemplo, nunca embarquei no avião. Nem sei como é que é. Tenho até medo. Eu olho para aquilo ali e eu sempre penso, mas não é que esse bichão mesmo voa? Que loucura. Muito obrigado, até a próxima e tchau, valeu.